Sai da frente do meu marido, sua vaca patética. A mão de Emma Catherine Morrison moveu-se instintivamente para proteger a sua barriga arredondada quando a voz estridente ecoou pelo parque de estacionamento do edifício médico. Com 7 meses de gravidez, já se habituara a mover-se com cuidado, mas o veneno naquelas palavras fez com que ela congelasse completamente. Vanessa Claire Hoffman surgiu de detrás de um pilar de betão, os saltos de designer batendo de forma ameaçadora contra o chão de cimento. Mesmo com a fraca iluminação da garagem, a sua maquilhagem perfeitamente aplicada e o cabelo loiro e liso faziam-na parecer saída da capa de uma revista. Tudo nela gritava caro, do blazer à medida até a mala de marca apertada entre os dedos impecavelmente cuidados. Vanessa! Sussurrou Emma, a voz mal audível. Já sabia do caso de Richard há 2 meses, mas ver a amante dele ali, no consultório médico, parecia uma violação do último espaço seguro que lhe restava. Não te atrevas a dizer o meu nome como se fossemos amigas, rosnou Vanessa, aproximando-se a passos firmes. Eu sei o que estás a tentar fazer. Fingir-te de esposa grávida inocente. Fazer o Richard sentir-se culpado. Pois já não vai resultar. Emma recuou contra o carro, tateando pelas chaves. Acabei de sair da consulta médica. Não estava à procura de problemas. Problemas. Vanessa riu, um som áspero que reverberou nas paredes de cimento. Tu é que és o problema. O Richard nunca quis esse bebê, disse-me ele próprio. As palavras atingiram Emma como golpes físicos. Já suspeitava que a distância crescente de Richard tivesse algo a ver com a gravidez, mas ouvi-lo confirmado pela amante fez-lhe fraquejar os joelhos. Isso não é verdade, conseguiu murmurar Emma, embora sem convicção. O Richard adora crianças. Nós planeamos este bebê. Planos mudam, disse Vanessa friamente, aproximando-se ainda mais. Tal como os casamentos mudam. O Richard acabou contigo, Emma. A única razão pela qual ainda não pediu o divórcio é porque o advogado lhe disse para esperar até depois do bebê nascer. Qualquer coisa sobre melhores condições financeiras. O coração de Emma despedaçou-se, mas ela obrigou-se a manter a calma. Mesmo que isso seja verdade, não te dá o direito de me emboscar aqui. Isto é assédio. Assédio. Os olhos de Vanessa brilharam perigosamente. Eu vou te mostrar o que é assédio. Sem aviso, atirou a mala pesada de designer diretamente contra a barriga saliente de Emma. Ela torceu-se desesperadamente, recebendo o impacto na anca em vez disso, mas a força fê-la cambalear para o lado. Para! Gritou Emma, em desespero. Mas Vanessa não tinha acabado. Ele não te quer a ti nem a esse bebê. Berrou, avançando de novo. Quanto mais depressa perceberes isso, mais fácil será para todos. Empurrou Emma com força contra a porta do carro. O corpo grávido de Emma, já sem equilíbrio, não conseguiu compensar. Sentiu-se a cair, as mãos estendendo-se desesperadamente para proteger a filha por nascer quando bateu contra o chão de cimento. A dor explodiu no joelho, arranhado pelo chão áspero, e a anca latejava no ponto onde a mala tinha atingido. Mas tudo em que Emma conseguia pensar era no bebê. Enrolou-se instintivamente à volta da barriga, protegendo-a, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Talvez agora percebas a mensagem, disse Vanessa, endireitando o blazer como se nada tivesse acontecido. O Richard pertence-me, não a uma dona de casa patética que nem consegue manter-se de pé. O som dos saltos ecoou quando se afastou, deixando Emma sozinha no chão frio de cimento do parque de estacionamento. Emma ficou ali deitada durante vários minutos, verificando se havia sinais de que o bebê pudesse ter sido ferido. Gradualmente, sentiu um movimento familiar dentro do ventre. A Grace estava bem. Emma nunca se sentirá tão grata por nada na vida. Com as mãos a tremer, tirou o telemóvel e rolou até o número do irmão. Jake Samuel Carter tinha sido sempre o seu protetor, mesmo quando eram crianças. Tinha se alistado nos Marines logo depois do secundário e servirá 3 missões no estrangeiro antes de regressar e fundar a sua própria empresa de segurança. Se alguém saberia o que fazer, era o Jake. Jake! Sussurrou, quando ele atendeu ao primeiro toque. Emma! O que se passa? Pareces aflita. Preciso de ti, disse ela, novas lágrimas a escorrerem-lhe. Aconteceu uma coisa.
Ela tentou magoar o bebê. Onde estás? A voz de Jake mudou imediatamente para o tom calmo e controlado que ela se lembrava dos tempos militares. Memorial Medical Center. O parque de estacionamento. Fica exatamente onde estás. Não te mexas. Não fales com ninguém. Estou há 10 minutos. Emma fechou os olhos e esperou, uma mão ainda pressionada sobre a barriga. Pensou nas câmaras de vigilância que tinha reparado quando estacionou. Aquele parque fazia parte de um complexo médico, de certeza que tinham gravações. Parte dela esperava que tudo tivesse ficado registrado em vídeo. Outra parte temia ter de reviver o momento. Quando a carrinha preta de Jake entrou a chiar na garagem 8 minutos depois, Emma já tinha conseguido sentar-se encostada ao carro. Ele saiu ainda antes do motor parar e correu até ela. Emma! Ajoelhou-se ao lado dela, os olhos treinados a avaliar rapidamente os ferimentos. Estás ferida? O bebê está bem. Jake Carter parecia, em cada detalhe, o ex-marine que era. Aos 35 anos, mantinha a mesma forma física que tivera no serviço. O cabelo castanho, curto e cortado à escovinha, e os olhos verdes, atentos, não perdiam nada. Tinha construído a sua empresa de segurança do zero, e a reputação de proteger os clientes era lendária. Acho que a Grace está bem, disse Emma, usando o braço forte dele para se erguer. Tem se mexido normalmente desde que aconteceu. Mas o joelho está arranhado e a anca dói-me onde ela me bateu com a mala. Ela! A voz de Jake tornou-se perigosamente baixa. Quem te fez isto? Emma olhou para os olhos do irmão e viu a mesma fúria protetora que, 20 anos antes, o levará a meter-se em lutas para defender no recreio da escola. Vanessa Hoffman, a namorada do Richard. A mandíbula de Jake contraiu-se. A diretora de marketing da Morrison Tech Solutions. Emma pestanejou. Surpresa. Tu conheces a? Conheço de nome. A minha empresa gera a segurança de vários edifícios no centro, incluindo o complexo de escritórios do Richard. A expressão dele escureceu. Ela atacou-te. A ti. Uma mulher grávida. Ela disse que o Richard não quer o bebê, que vai divorciar-se depois da Grace nascer, por causa de melhores condições financeiras. A voz de Emma quebrou-se. Ela bateu-me com a mala, mesmo na barriga. Quando tentei fugir, empurrou-me ao chão. Jake ajudou-a a entrar na carrinha e apertou-lhe cuidadosamente o cinto de segurança por cima da barriga. Vamos primeiro ao hospital. Depois, à polícia. Jake, eu não quero causar problemas para os negócios do Richard. Negócios do Richard? A voz de Jake soou incrédula. Emma, a amante dele acabou de te agredir e tentou magoar o teu filho por nascer. Estou-me a borrifar para os negócios dele. Enquanto conduzia em direção ao hospital, Jake fez várias chamadas através do sistema Mãos Livres. Emma ouviu-o contactar a sua equipe de segurança e pedir que recolhessem as imagens do parque de estacionamento do Memorial Medical Center das últimas 2 horas. Sim, Jimmy, isto é pessoal, disse no auricular. A minha irmã foi atacada. Preciso que garantam essas gravações e façam cópias antes que alguém lhes ponha a mão. Emma percebeu então que o irmão sempre tinha estado a vigiar por ela de maneiras que nunca imaginara. A empresa dele tinha contratos por toda a cidade. Ele posicionara-se para poder manter um olho sobre a vida dela, mesmo quando ela não sabia. Há quanto tempo sabes do caso do Richard? Perguntou Jake em voz baixa, depois de terminar as chamadas. 2 meses, admitiu Emma. Encontrei despesas no nosso cartão em restaurantes onde nunca tinha estado. Hotéis durante viagens de negócios que supostamente eram só reuniões de um dia. Quando confrontei, disse que eu estava a ser paranoica, que era das hormonas da gravidez. Os nós dos dedos de Jake esbranquiçaram no volante. Hormonas da gravidez? Aquele filho da... Conteve-se. Emma, devias ter me ligado assim que suspeitaste de alguma coisa. Eu pensei que conseguia lidar com isso. Achei que talvez, depois da Grace nascer, as coisas melhorassem entre nós. E agora? Emma tocou no joelho arranhado e estremeceu de dor. Agora sei que a Vanessa tinha razão numa coisa. O Richard não quer este bebê.
E se ele não quer a Grace, então também não me quer a mim. Pararam no parque de estacionamento do hospital. Jake saiu para ajudar Emma a descer da carrinha. Enquanto caminhavam para a entrada, Emma sentiu algo mudar por dentro. Não era bebê. A Grace continuava a mexer-se normalmente. Era outra coisa. Uma firmeza nova. Talvez a percepção de que a mulher que entrará na consulta uma hora antes vivia em negação. A mulher que agora entrava naquele hospital sabia exatamente onde estava. Jake permaneceu ao lado dela até o balcão da recepção. A sua presença uma muralha protetora. Emma percebeu que, pela primeira vez em meses, se sentia verdadeiramente segura. Mas também sentia outra coisa. Raiva. Vanessa Hoffman cometera um erro grave ao atacar uma mulher grávida num parque de estacionamento de um centro médico. E cometera um erro ainda maior ao atacar a irmã de um homem que ganhava a vida a proteger pessoas. Emma ia garantir que a Vanessa aprendia exatamente isso. Que grande erro foi esse? Ninguém toca na minha irmã. Ninguém. Jake percorria a sala de espera das urgências como um predador enjaulado, enquanto a doutora Sarah Mitchell examinava a Emma. O treino militar tinha lhe ensinado a compartimentar emoções em momentos de crise. Mas esta não era uma crise qualquer. Era a irmã dele, grávida e ferida, porque uma mulher convencida achou que podia agredir pessoas sem consequências. 25 minutos depois, a doutora Mitchell saiu com Emma, que parecia pálida, mas determinada. O bebê está perfeitamente bem, anunciou a médica, e Jake sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez desde a chamada da irmã. As lesões da Emma são superficiais, joelho arranhado, anca com nódoa negra, sem sinais de trauma na gravidez. Mas quero que descanse nos próximos dias. Obrigada, doutora Mitchell, disse Emma em voz baixa. Jake estudou o rosto da irmã. As lesões físicas podiam ser pequenas, mas o dano emocional estava claramente visível nos olhos dela. A Emma que tinha ido à consulta naquela manhã ainda alimentava esperança pelo casamento. A Emma que se sentava agora ao lado dele parecia uma mulher que finalmente tinha visto a verdade. Emma, precisamos de falar sobre o que aconteceu, disse Jake suavemente, quando a doutora os deixou a sós. Preciso de detalhes, tudo o que te lembras. Já te disse. A Vanessa estava à minha espera no parque de estacionamento. Disse que o Richard não queria o bebê, que planeava divorciar-se depois de a Grace nascer. Depois atacou-me. Pensa como testemunha, não como vítima, disse Jake, retomando o treino militar. O que é que ela disse exatamente sobre os planos do Richard? Emma fechou os olhos, claramente a reviver o encontro. Ela disse que o advogado do Richard lhe disse para esperar até depois do nascimento, por causa de melhores condições financeiras. Ela sabia detalhes específicos. Jake. Isto não foi só uma amante zangada a perder o controlo. Ela sabia coisas. Jake tirou o telemóvel e abriu a aplicação de gravações de voz. Vou gravar isto, está bem? Para o relatório da polícia. Emma acenou e começou a relatar o ataque em detalhe. À medida que ela falava, Jake sentia a raiva cristalizar-se em algo mais perigoso. Uma fúria fria, calculada. A mesma que o tinha tornado uma marine eficaz e agora o tornava um excelente chefe de segurança. Ela mirou especificamente a tua barriga com a mala? Confirmou Jake. Sim. Apontou diretamente ao bebê. E empurrou-te depois de tentares fugir? Disse que talvez eu percebesse a mensagem depois de não conseguir manter-me de pé. Jake parou a gravação e guardou-a na nuvem segura da sua empresa. Emma, preciso de te perguntar uma coisa, e quero que penses bem na resposta. Há quanto tempo Richard se tem afastado de ti emocionalmente? Emma ficou em silêncio por um longo momento. Começou por volta do 4º mês da gravidez, logo depois de sabermos que era uma menina. Achei que estava só nervoso com a paternidade, mas que? Ele parou de tocar na barriga quando a bebê dava pontapés. Antes adorava sentir os movimentos, mas de repente parou. Começou a trabalhar até mais tarde, a fazer mais viagens de negócios, a passar menos tempo em casa. Jake sentiu as peças a encaixarem-se. Emma, preciso de te contar uma coisa. A minha empresa tem contratos com vários edifícios no distrito empresarial do Richard. A Morrison Tech Solutions não é nossa cliente direta,
Mas gerimos a segurança do restaurante onde o Richard tem levado a Vanessa para os tais jantares de negócios. Emma ficou a olhar para ele. Estiveste a vigiá-lo? Não de propósito. Mas quando mencionaste os gastos suspeitos no cartão de crédito há 2 meses, prestei atenção aos locais dos meus clientes que o Richard frequentava. A expressão de Jake ficou sombria. Ele tem ido lá todas as quintas-feiras à noite, nos últimos 8 meses. Mesma mesa. Mesma mulher. Mesmo padrão. Eles não se escondem tão bem quanto pensam. 8 meses, murmurou Emma, quase sem ar, quase toda a gravidez. O telemóvel de Jake vibrou com uma mensagem de Jimmy Thompson, o colega. Ele leu rapidamente e a expressão endureceu ainda mais. O que foi? Perguntou Emma. O Jimmy puxou as imagens da garagem. Está a melhorá-las agora, mas a visualização inicial mostra tudo claramente. A Vanessa tua espera, a seguir-te até ao carro, o ataque. Temos tudo em vídeo. Ela avisar deliberadamente uma mulher grávida. Emma voltou a chorar, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor ou medo. Eram lágrimas de alívio por finalmente alguém acreditar nela, por haver prova do que tinha acontecido. Mas há mais, continuou Jake, a voz cautelosa. O Jimmy fez uma verificação de antecedentes da Vanessa Hoffman enquanto puxava as imagens. Que tipo de verificação? Do tipo que mostra consultas médicas recentes. Jake pegou na mão da irmã. Emma, a Vanessa também está grávida. As palavras atingiram-na como um murro. Ela ficou a olhar para o irmão, tentando processar a informação. Grávida. 10 semanas, segundo os registros médicos. O que significa? Significa que o Richard engravidou a amante enquanto tu carregavas o filho dele. A voz de Emma soou oca. Agora percebo por que não quer a Grace. Está a começar uma nova família com a Vanessa. Jake observou o rosto da irmã transformar-se. A dor ainda lá estava, mas agora juntava-se algo mais, determinação. Jake, preciso de ver essas imagens de segurança. Tens a certeza? Pode ser difícil de assistir. Preciso. Preciso de saber exatamente com o que estamos a lidar. Jake pegou no tablet e ligou ao servidor seguro da empresa. Em poucos minutos, tinha a gravação melhorada pronta. Assistiram juntos a Vanessa sair de detrás do pilar, a confrontar Emma e a atacá-la deliberadamente. Passa outra vez. Pediu Emma em voz baixa. Viram mais 3 vezes. Cada visualização revelava novos detalhes. A Vanessa olhar para o relógio antes de Emma aparecer, sugerindo que esperava uma hora específica. A mira deliberada à barriga. O modo calculado como ajustou a aparência depois do ataque, como se tivesse planeado o que viria a seguir. Isto não foi raiva momentânea, percebeu Emma. Isto foi premeditado. É o que transforma em agressão agravada em vez de simples ofensa à integridade física, confirmou Jake. E como estás grávida, pode ser considerado crime grave. Emma ficou em silêncio vários minutos, a processar tudo o que aprenderá. O marido não queria o bebê. A amante estava grávida dele. O ataque não tinha sido por ciúme, mas uma tentativa calculada de eliminar o que a Vanessa via como concorrência. Fui tão estúpida, disse Emma, por fim. Não, tu foste esperançosa. É diferente. Continuei a pensar que se me esforçasse mais, se fosse uma melhor esposa, se tornasse as coisas mais fáceis para o Richard durante a gravidez, talvez conseguíssemos resolver. A voz de Emma fortaleceu-se. Mas não se pode consertar um casamento quando teu marido está a construir uma nova vida com outra pessoa. O telemóvel de Jake tocou. O nome de Richard apareceu no identificador de chamadas. Jake mostrou-o à irmã. Provavelmente já soube da visita ao hospital pela seguradora, disse Jake. O que queres fazer? Emma fitou o telefone por um momento, depois estendeu a mão para o apanhar. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Atendeu ao 4º toque. Olá, Richard. Emma, que diabo se passa? Recebi uma chamada a dizer que estavas nas urgências. Estás a tentar criar drama para os meus negócios? Jake observou o rosto da irmã fechar-se por completo. O último resquício de esperança nos olhos dela morreu. Fui atacada no parque de estacionamento do centro médico,
disse Emma com calma. Pela Vanessa. Isso é ridículo. A Vanessa nunca faria uma coisa dessas. Provavelmente caíste. Gravidez torna as mulheres desastradas. Emma encontrou o olhar de Jake, e ele viu refletida nela sua própria fúria. Entendi, disse baixinho. Então achas que imaginei ser empurrada e ter a minha barriga de grávida como alvo de uma mala? Acho que estás a ser dramática. A Vanessa disse-me que se cruzou contigo e pareceste perturbada, mas que estavas bem quando ela saiu. A Vanessa disse-te. A voz de Emma era mortalmente calma. E quando foi que ela te disse isso, Richard? Houve uma pausa. Jake quase conseguia ouvir Richard a perceber que tinha revelado demais. Ela ligou-me depois, preocupada contigo. Achou que talvez devesse ter ajudado-te a chegar ao carro ou algo assim. Que atenciosa da parte dela, disse Emma. E suponho que também te tenha dito que está grávida. O silêncio do outro lado da linha prolongou-se por quase 30 segundos. Richard. Falamos disso quando eu chegar a casa, disse finalmente. Não, não falamos. Por que tu não voltas a casa esta noite? Vou mudar as fechaduras. Não podes mudar as fechaduras da minha casa. Vê-me. Emma desligou. Jake olhou para a irmã com um novo respeito. Isso foi bem gerido. Acabei de ser vítima, disse Emma com firmeza. O Richard fez a sua escolha quando decidiu começar uma família com a Vanessa. Agora estou a fazer a minha. O que precisas de mim? Emma olhou para as imagens de segurança que ainda passavam no tablet de Jake e depois para a papelada da polícia que a doutora Mitchell lhe tinha dado para denunciar a agressão. Preciso que me ajudes a proteger a Grace e a mim. E preciso que me ajudes a garantir que a Vanessa Hoffman enfrente as consequências do que fez. Jake sorriu sombriamente. Era o mesmo sorriso que tinha usado ao planear operações militares, e nunca tinha falhado em assustar os inimigos. Considera feito. Ao saírem do hospital, Emma sentiu algo que não experimentava há meses. A certeza absoluta de que já não estava sozinha nesta luta. O seu ex-marido milionário podia ter dinheiro e advogados, mas ela tinha algo mais valioso. Tinha um irmão que sabia exatamente como travar uma guerra. Vanessa nunca faria uma coisa dessas. Richard James Morrison estava sentado no seu escritório de canto, no 32º andar do Morrison Building, olhando para o horizonte da cidade enquanto seu mundo desmoronava. Aos 32 anos, tinha transformado a Morrison Tech Solutions numa empresa de consultoria multimilionária, mas agora sentia que tudo estava a sair de controle. O telefone não parara de tocar desde a chamada da Emma no hospital. Primeiro a seguradora a perguntar pela visita às urgências, depois a mãe, Patricia Morrison, que de alguma forma soubera do drama familiar através de uma das suas amigas da sociedade. Agora, a Vanessa ligava-lhe de 10 em 10 minutos, cada vez mais aflita. Senhor Morrison. A voz da assistente soou pelo intercomunicador. A senhorita Hoffman está aqui para o ver. Diz que é urgente. Richard endireitou a gravata e recompôs-se. A Vanessa não podia realmente ter atacado a Emma. A ideia era absurda. A Vanessa era refinada, educada, sofisticada. Geria todo o departamento de marketing da empresa com confiança profissional. Não era o tipo de mulher que se envolvia em confrontos físicos em parques de estacionamento. Deixe-a entrar. Vanessa entrou pelo gabinete envolta numa nuvem de perfume caro. A aparência normalmente impecável estava ligeiramente desalinhada. A maquilhagem fora reaplicada recentemente, mas não perfeitamente, e as mãos tremiam-lhe quando se aproximou da secretária. Richard, graças a Deus, suspirou, correndo para o abraçar. Estive tão preocupada. A Emma está bem? Quando a vi cair no parque de estacionamento, fiquei horrorizada. Richard segurou-a pelos ombros, estudando-lhe o rosto. Cair. A Emma disse que a empurraste. Empurrar. Os olhos da Vanessa arregalaram-se em aparente choque. Richard, eu nunca poria as mãos numa mulher grávida. Estava a tentar falar com ela, explicar que a nossa relação não é apenas um caso qualquer. Achei que, se ela percebesse o quanto nos amamos, talvez aceitasse considerar um divórcio amigável. E o que aconteceu? Ela ficou histérica, começou a gritar comigo, a chamar-me nomes. Tentei acalmá-la,
mas estava tão agitada que tropeçou e caiu. Senti-me horrível por isso. A voz da Vanessa quebrou de forma convincente. Quis ajudá-la a levantar-se, mas ela disse-me para ficar afastada. Achei melhor dar-lhe espaço. Richard sentiu um alívio percorrer-lhe o corpo. Esta versão fazia muito mais sentido. Emma tinha estado cada vez mais emocional durante a gravidez, sujeita a mudanças de humor e explosões irracionais. As hormonas da gravidez podiam tornar as mulheres paranoicas e instáveis. A própria mãe dele tinha o avisado disso. Ela chamou a polícia, disse Richard, observando atentamente a reação da Vanessa. A Vanessa empalideceu. A polícia? Mas por quê? Eu disse-te que ela caiu. Eu não lhe toquei. Ela diz que tu a atingiste com a mala. Isso é insano. Por que faria eu uma coisa dessas? Vanessa aproximou-se mais, a voz assumindo o tom suplicante que sempre o fazia querer protegê-la. Richard, tu conheces-me. Eu não sou violenta. Nunca magoei ninguém na vida. Richard puxou-a para os braços, inspirando perfume familiar. A Vanessa era tudo o que a Emma não era. Ambiciosa, apaixonada, excitante. Compreendia os negócios dele, apoiava os seus objetivos, e não passava as conversas a falar de nomes de bebés e decorações de berçário. Eu sei, murmurou contra o cabelo dela. A Emma só procura alguém a quem culpar pela sua própria falta de jeito. A gravidez tornou-a instável. Vanessa afastou-se para o encarar, os olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Há mais uma coisa, Richard. Preciso de te contar. Um arrepio percorreu a espinha dele. O quê? Estou grávida. Richard ficou a encará-la, a mente a correr. Grávida. 10 semanas. Só tive a confirmação ontem. Vanessa procurou o rosto dele ansiosamente. Eu sei que isto complica as coisas, mas Richard, isto pode ser perfeito para nós. Podemos recomeçar. Construir a família com que sempre sonhamos. Richard deixou-se cair na cadeira da secretária, tentando processar a informação. 2 mulheres grávidas. 2 bebés. 2 futuros completamente diferentes diante dele. Richard. A voz da Vanessa era pequena, incerta. Diz alguma coisa. Não sei o que dizer. Isto muda tudo. Não tem de mudar. Já estavas a planear deixar a Emma depois de o bebê nascer. O teu advogado disse que era financeiramente melhor esperar até lá. Agora temos motivação extra para avançar com os nossos planos. Richard ergueu os olhos bruscamente. Que planos? A Vanessa pareceu perceber que dissera demais. Quis dizer, já falamos sobre estarmos juntos abertamente, sem termos de esconder-nos. Com os 2 bebés a caminho, faz sentido formalizar a nossa relação. Vanessa, preciso de tempo para pensar nisto. Claro, eu entendo. Mas Richard, há mais uma coisa. A Emma já sabe de nós. Sabe do bebê. Se quisermos lidar com esta situação, temos de o fazer com cuidado. O telemóvel de Richard vibrou com uma mensagem. Ele olhou e sentiu o sangue ferver. O que foi? Perguntou Vanessa. A Emma. Mudou as fechaduras da casa. A expressão da Vanessa alterou-se por um instante. Um lampejo de algo que podia ter sido satisfação atravessou-lhe o rosto, antes de ela o recompor em preocupação. Ela não pode fazer isso. É a tua casa. Tecnicamente é a nossa casa. Somos casados. Richard levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Isto está a fugir ao controlo. Primeiro a polícia, agora isto. A Emma está a tentar criar um escândalo público que pode arruinar a minha reputação empresarial. Talvez seja exatamente isso que ela quer, disse Vanessa em tom baixo. Pensa, Richard. Se ela conseguir pôr-te mal visto em público, terá mais vantagem no divórcio. Ela não é tão ingênua como pensas. Richard parou. Nunca lhe ocorrerá que a Emma pudesse estar a jogar estrategicamente. Mas a Vanessa tinha razão. A Emma mostrará uma astúcia surpreendente ao mudar as fechaduras tão depressa. E chamar a polícia por aquilo que era obviamente um acidente revelava um nível de manipulação calculada. Ele não esperava isso da esposa. Talvez tenhas razão, disse lentamente. A Emma sempre foi mais inteligente do que parece.
A Vanessa aproximou-se da janela, olhando para a cidade. Há outra coisa que deve saber. Quando tentei acalmar a Emma no parque de estacionamento, ela disse algumas coisas sobre as tuas finanças, sobre a empresa. Pareceu-me que andava a vasculhar os teus registros. Que tipo de coisas? Ela mencionou restaurantes específicos onde jantamos, despesas de hotel das tuas viagens de negócios. Ela tem detalhes. Richard, alguém anda a ajudá-la a investigar as tuas atividades. Richard sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do gabinete. Se a Emma tinha andado a documentar sistematicamente o caso, se tinha provas da relação dele com a Vanessa, podia usar isso contra ele no divórcio. Preciso de ligar ao meu advogado, disse. Provavelmente é sensato. Mas, Richard, há mais uma coisa que precisamos de discutir. A Vanessa virou-se para ele, a expressão séria. A minha condição. A gravidez. Se isto se tornar público, se houver uma batalha em tribunal, o estresse pode ser perigoso para o bebê. Richard sentiu uma onda de instinto protetor. Quaisquer que fossem os seus sentimentos sobre a gravidez da Emma, este bebê era diferente. Este bebê representava o futuro com a Vanessa. A oportunidade de ter a vida que realmente queria. Não vou deixar que isso aconteça, disse com firmeza. Eu trato da Emma. Vou garantir que isto não se transforma num espetáculo público. A Vanessa sorriu, mas havia algo frio na expressão. Eu sei que vais. Tu proteges sempre as pessoas que amas. Quando saiu do gabinete, Richard tentou focar-se no controle de danos. Ligou ao advogado, marcou uma reunião de emergência e começou a planear a resposta às acusações da Emma. Mas parte da mente não parava de regressar a algo que a Vanessa dissera. A Emma tinha caído no parque de estacionamento, mas a Vanessa sabia detalhes específicos da investigação dela. Detalhes que sugeriam que o encontro não tinha sido o acaso que a Vanessa descrevera. Richard afastou esse pensamento. A Vanessa amava-o, carregava o filho dele, nunca iria magoar deliberadamente a Emma nem mentir sobre algo tão sério. Mas, ao olhar para o horizonte da cidade, não conseguia afastar a sensação de que lhe escapava algo importante. Algo que podia mudar tudo o que achava saber sobre as mulheres da sua vida. 3 andares abaixo, no gabinete de segurança do edifício, Jake Samuel Carter analisava imagens que em breve provariam que a confiança de Richard na Vanessa estava catastroficamente mal colocada. Mas Richard ainda não sabia disso. Por agora, vivia num mundo em que a amante era inocente, a esposa instável e o maior problema era gerir uma crise de relações públicas. Essa ilusão não iria durar muito mais. Isto não é apenas agressão. Isto é tentativa de causar danos a uma criança por nascer. A detetive Lisa Reynolds já tinha visto muitos casos de violência doméstica nos seus 15 anos na polícia, mas havia algo particularmente perturbador nas imagens que passavam no ecrã do computador. A natureza calculada do ataque. O alvo deliberado na barriga de uma mulher grávida. A forma casual como a agressora se afastava depois. Tudo apontava para premeditação, algo muito além de uma simples agressão. Senhora Morrison, quero que me descreva os acontecimentos outra vez, disse a detetive, a voz suave mas profissional. Comece no momento em que saiu da consulta. Emma sentou-se na desconfortável cadeira de plástico, do outro lado da secretária, com o Jake ao lado como apoio. Já tinha contado a história 3 vezes, mas compreendia a necessidade de consistência. Terminei a consulta com a doutora Mitchell, por volta das 14h30. Demorou mais porque fizemos uma ecografia para verificar a posição do bebê. Estava a sentir-me bem, contente. A Grace está saudável e a desenvolver-se normalmente. Grace é o nome da sua filha? Sim. Esperamos o nascimento dentro de cerca de 8 semanas. A mão de Emma moveu-se instintivamente sobre a barriga. Fui até ao carro, no nível 2, seção 100. Estava à procura das chaves quando ouvi alguém chamar-me. E reconheceu a voz de imediato. Vanessa Hoffman. Já a tinha encontrado várias vezes em eventos da empresa. Ela trabalha no marketing da firma do meu marido. A detetive fez anotações. E qual foi a postura dela ao aproximar-se? Zangada. Hostil. Disse-me para me afastar do marido dela. Chamou-me vaca patética. Mas havia mais. Parecia preparada,
como se tivesse planeado o que ia dizer. Explique o que quer dizer com preparada. Emma olhou para Jake, que acenou encorajadoramente. Ela sabia detalhes específicos sobre os planos do Richard. Disse que o advogado lhe tinha recomendado esperar até depois do nascimento para pedir o divórcio, por causa de melhores condições financeiras. Ela sabia coisas sobre o nosso casamento que o Richard não discutiria com uma amante. A não ser. A não ser o quê? A não ser que estivessem a planear um futuro juntos que implicava livrarem-se de mim e do bebê. A detetive estudou o relatório. Mencionou que a senhorita Hoffman fez ameaças específicas sobre o bebê por nascer. Disse que o Richard nunca quis o bebê. Quando me bateu com a mala, mirou diretamente a barriga. Disse que talvez eu percebesse a mensagem quando não conseguisse manter-me de pé. A voz de Emma manteve-se firme, mas o Jake via tensão nos ombros dela. Senhora Morrison, tenho de fazer esta pergunta. Existe alguma possibilidade de este encontro ter sido acidental? Que a senhorita Hoffman apenas tentasse conversar e a situação se tenha descontrolado? Emma olhou diretamente para a detetive. Veja outra vez as imagens. Reparem como ela se posiciona antes de eu chegar. Como espera que eu esteja sozinha. Como visa a minha gravidez especificamente. Isto não foi um impulso. Foi planeado. A detetive Reynolds puxou as imagens melhoradas fornecidas pela empresa de segurança do Jake. Assistiram em silêncio a Vanessa surgir de trás do pilar, confrontar a Emma e desferir o ataque calculado. Senhor Carter, foi a sua empresa que melhorou estas imagens. Pode descrever o que vemos? Jake inclinou-se para a frente, assumindo o modo profissional. A Vanessa Hoffman entra no parque às 14h15, 15 minutos antes da consulta da Emma terminar. Coloca-se atrás do pilar 7, que lhe dá uma visão clara do carro da Emma, mas mantém-na escondida do fluxo principal. Como saberia quando a consulta terminava? Esse é o detalhe preocupante. Estava claramente a monitorizar os horários da Emma. O consultório confirma que as consultas dela são sempre marcadas para o mesmo horário quinzenal, durando 30 a 45 minutos. A Vanessa cronometrava isto na perfeição. A detetive escreveu mais notas. E o que mais mostram as imagens? Repare na linguagem corporal quando se aproxima. Não é alguém descontrolado, a agir por impulso. Os movimentos são controlados, deliberados. Ela mentalizou e ensaiou esta confrontação. Assistiram a Vanessa balançar a mala contra a barriga da Emma com clara intenção. A mala pesa cerca de 1,5 kg, pelas dimensões e especificações do designer, explicou Jake. Quando usada com força contra o abdômen de uma grávida, pode causar complicações ou mesmo aborto. O facto de ela ter mirado diretamente a gravidez torna isto numa tentativa de agressão contra uma criança por nascer. A detetive congelou a imagem no momento do impacto. E depois? A senhora Morrison cai, e a Vanessa não verifica o estado dela, não pede ajuda, não mostra qualquer preocupação. Limita-se a ajustar a aparência e sai da cena. Isto não é o comportamento de alguém arrependido por um acidente. Emma observou a detetive rever as provas, esperando que visse o que parecia óbvio para todos. Não foi um mal-entendido nem um descontrole emocional, foi um ataque deliberado contra ela e o bebê. Senhora Morrison, o seu marido já viu estas imagens? Não. Contei-lhe o que aconteceu, mas ele desvalorizou. Disse que eu estava a ser dramática e que a Vanessa nunca faria tal coisa. Ele acredita que eu caí e imaginei o resto. E falou com a senhorita Hoffman depois do incidente? Ela contactou o Richard imediatamente. Segundo ele, disse que eu caí e que tentou ajudar-me. Ele acredita na versão dela. A detetive Reynolds fechou o processo e olhou diretamente para Emma. Senhora Morrison, com base nas provas que temos, as imagens, as suas lesões, a natureza premeditada do ataque, vou prender a senhorita Hoffman por agressão agravada. O facto de estar grávida eleva isto a crime grave. Emma sentiu uma onda de alívio e vindicação. Obrigada. No entanto, preciso de avisar. Isto vai tornar-se complicado. A senhorita Hoffman certamente contratará um advogado caro. Podem tentar desacreditar o seu testemunho ou sugerir que é uma grávida instável a procurar atenção.
Está preparada para isso? Emma olhou para o Jake, depois de volta para a detetive. Detetive, há 3 horas achava que o meu maior problema era ter um marido infiel. Agora sei que a amante dele tentou deliberadamente magoar a minha filha por nascer e que o meu marido está tão empenhado em protegê-la que está disposto a fazer-me duvidar do que aconteceu. Aprendi muito sobre o que sou capaz de suportar em muito pouco tempo. E o seu marido? Como acha que vai reagir quando a senhorita Hoffman for presa? Provavelmente vai tentar protegê-la. Vai contratar advogados, alegar que foi tudo um mal-entendido, tentar fazer de mim a vilã. A voz da Emma endureceu. Mas essa é a escolha dele. Eu terminei de proteger a reputação dele à custa da minha segurança e do bem-estar da minha filha. A detetive Reynolds levantou-se. Mandarei oficiais deter a senhorita Hoffman dentro de 1 hora. Amanhã terá de vir assinar a declaração formal. Sr. Carter, obrigada por fornecer as imagens de segurança tão rapidamente. Ao saírem da esquadra, Jake passou o braço pelos ombros da irmã. Como te sentes? Assustada. Aliviada. Zangada. Determinada. Emma ergueu os olhos para o irmão. Jake, há algo que preciso de te dizer. Algo que percebi enquanto falávamos com a detetive Reynolds. A Vanessa sabia sobre as minhas consultas médicas. Conhecia a hora, o local, tudo. Mas eu nunca disse ao Richard os horários das minhas consultas. E muito menos a Vanessa. Emma parou de andar. Alguém tem monitorizado os meus movimentos. Alguém tem andado a vigiar-me. A expressão de Jake ficou sombria. Ou alguém tem acesso aos teus registros médicos, ao teu calendário, às tuas informações pessoais. O Richard tem acesso a tudo isso através das nossas contas conjuntas e do seguro. O que significa que ou ele ajudou a planear o ataque, ou a Vanessa tem invadido a tua privacidade de forma sistemática há semanas ou meses. Jake tirou o telefone. Vou ligar ao Jimmy. Precisamos de fazer uma verificação completa de segurança. Casa, carro, telemóvel, tudo. Se alguém te anda a vigiar, temos de descobrir como. Enquanto Jake fazia chamadas, Emma permaneceu nas escadas do tribunal e sentiu as últimas ilusões sobre o casamento finalmente desmoronarem. Isto já não era apenas sobre o Richard ter uma amante. Era sobre uma campanha deliberada para eliminar da vida dele, possivelmente incluindo causar mal ao bebê que carregava. Mas, pela primeira vez desde que o pesadelo começara, Emma não se sentia impotente. Tinha provas. Tinha apoio. E tinha um plano. Vanessa Hoffman estava prestes a aprender que atacar a grávida errada podia destruir mais do que uma gravidez. Podia destruir uma vida inteira. 2 bebés. 2 mulheres. Um marido mentiroso e infiel. As palavras ecoavam na mente de Emma enquanto se sentava na carrinha do Jake, estacionada em frente ao edifício da Morrison Tech Solutions, a observar o escritório do marido através dos vidros escurecidos. Tinham passado 6 horas desde que a detetive Reynolds prendera Vanessa Hoffman, e a reação do Richard fora exatamente como Emma previra. Negação, fúria e uma chamada imediata ao advogado. Tens mesmo a certeza de que queres fazer isto? Perguntou Jake pela 3ª vez. Podíamos esperar até amanhã, dar-te tempo para processar tudo o que aconteceu. Preciso de ver a cara dele quando tentar explicar-se, respondeu Emma, a mão pousada na barriga. Preciso de ouvi-lo justificar como o amante dele sabia minha agenda médica bem o suficiente para me emboscar. O telefone do Jake vibrou com uma mensagem do Jimmy Thompson. A Vanessa saiu sob fiança há 2 horas. Os advogados dela já entraram com uma moção a alegar que és uma grávida instável a fabricar provas para garantir um divórcio mais favorável. Claro que sim, disse Emma com amargura. E o que mais descobriu o Jimmy? Os registros das chamadas mostram que ela tem falado com Richard todos os dias nos últimos 2 meses, às vezes várias vezes por dia. No dia do ataque, ligou-lhe imediatamente depois. Isso contradiz a história dela de estar preocupada em ajudar-te. Jake hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa. O Jimmy fez uma análise mais profunda. A Vanessa não está só grávida, Emma. Ela tem consultado um especialista. Emma virou-se para o irmão, chocada. Que tipo de especialista? Gravidez de risco. Ela tem tido complicações,
hemorragias, tensão alta, risco de aborto. Os registros médicos mostram que foi aconselhada a evitar estresse e esforço físico. Então ela arriscou a própria gravidez para me atacar. É isso que torna tudo ainda mais perturbador. Estava tão desesperada para te eliminar como concorrência que arriscou a saúde do próprio bebê. Emma absorveu a informação, sentindo mais uma peça do puzzle encaixar. Jake, quero falar com ela. De maneira nenhuma. Não sozinha. Conto lá. Num lugar público. Seguro. Preciso de perceber por que fez isto. Jake estudou o rosto da irmã. Emma, não estás a pensar claramente. Passaste por um trauma hoje. Estou a pensar mais claramente do que há meses, disse Emma, firme. Há 8 meses que arranjo desculpas para o comportamento do Richard, a culpar-me pelos problemas no casamento, a tentar ser a esposa grávida perfeita. Hoje descobri que, enquanto eu fazia isso, a amante dele planeava atacar-me e provocar um aborto. Quero olhar-lhe nos olhos e perguntar-lhe por quê. Quero entender como alguém chega ao ponto de achar aceitável agredir uma grávida. E quero que saiba que eu não vou desaparecer em silêncio. Jake ficou calado durante vários minutos, apesar os riscos. Se fizermos isto, vai ser tudo controlado. Local público, gravação de tudo, contato mínimo. E ao primeiro sinal de agressividade ou instabilidade, saímos. Concordas? Concordo. E não vai ceder a manipulações emocionais nem a justificações. Não procuro encerramento, Jake. Procuro informação. Quero saber o que o Richard lhe disse sobre mim, sobre o nosso casamento, sobre os planos dele. Conhecimento é poder. 20 minutos depois, estavam sentados no café do rés do chão do prédio da Vanessa. Jake escolhera o local cuidadosamente. Várias câmaras de segurança, muitas testemunhas, saídas fáceis. O Jimmy observava de uma mesa no canto. A Vanessa chegou exatamente a horas. Pálida, abalada, mas impecavelmente vestida. A mesma mala de designer, usada como arma naquela manhã, apertada nas mãos. Emma, disse, deslizando para o banco em frente. Estou surpresa que quisesses encontrar-te. Eu estou surpresa que tenhas aceitado vir, respondeu Emma com calma. Ainda mais tendo em conta que enfrentas acusações de agressão agravada. A compostura da Vanessa vacilou ligeiramente. Foi tudo um mal-entendido. O meu advogado diz que as acusações não vão colar. As imagens podem ser mal interpretadas. Podem. A voz do Jake cortou o ar, fria. Porque as imagens que eu vi mostram-te a mirar deliberadamente a barriga da minha irmã grávida com uma mala de 1,5 kg. Parece-me bastante inequívoco. A Vanessa lançou um olhar nervoso ao Jake, reconhecendo a ameaça. E tu és? Jake Carter, irmão da Emma. Dirijo a empresa de segurança que forneceu as imagens à polícia. A cor desapareceu do rosto dela ao perceber as implicações. Tu trabalhas em segurança? Eu sou segurança. Esmarine, CEO atual da Carter Security Solutions. Protegemos pessoas que não podem proteger-se sozinhas. O sorriso de Jake foi como uma lâmina. Pessoas como mulheres grávidas atacadas em parques de estacionamento. A Vanessa virou-se de novo para Emma, claramente à procura de simpatia. Emma, quero que saibas que nunca tive intenção de te magoar. As coisas simplesmente fugiram ao controlo. Foi. A voz de Emma manteve-se calma. Porque estive a pensar na nossa conversa no parque e havia detalhes muito específicos que mencionaste. Detalhes sobre os planos de divórcio do Richard demasiado precisos para serem apenas conversa de almofada. Não sei do que falas. Tu disseste que o advogado do Richard lhe aconselhou esperar até depois do nascimento para pedir o divórcio por melhores condições financeiras. Sabias das viagens de negócios, dos gastos, dos sentimentos dele em relação à gravidez. Isso não é conversa de amante. É planeamento estratégico. A Vanessa mexeu-se, desconfortável. O Richard e eu falamos de tudo. Não temos segredos. Ao contrário do casamento dele contigo. E isso é diferente como? A Vanessa inclinou-se para a frente, a voz urgente. Emma, tens de compreender.
O Richard nunca quis esse bebê. Disse-me desde o início que a gravidez foi um erro, que tu o prendeste engravidando quando ele queria concentrar-se na expansão da empresa. Jake pousou a mão sobre o braço da Emma ao sentir a tensão nela. Continua, disse a Vanessa. Ele disse que tu te tinhas tornado obcecada em ter um filho, que deixaste de ser a mulher com quem ele casou, que já não apoiavas os objetivos dele, já não querias viajar, socializar, fazer parte da vida profissional dele. Só te importavas com berçários e nomes de bebés e em transformá-lo num pai suburbano. Emma sentiu cada palavra como um golpe físico, mas forçou-se a manter a compostura. E acreditaste que isso justificava atacar-me? Eu não estava a tentar atacar-te. Estava a tentar que entendesses que segurar o Richard era inútil. Ele já está emocionalmente comprometido com outra pessoa. Comigo. E com o nosso bebê. As palavras pairaram no ar como uma confissão. O teu bebê, repetiu Emma em voz baixa. A mão da Vanessa moveu-se instintivamente até o ventre ainda liso. Sim, o Richard e eu estamos à espera do nosso primeiro filho juntos. Um filho que ele realmente quer. Que planeamos juntos. Planeado juntos. Repetiu Jake. Quando é que planearam esta gravidez, Vanessa? Como assim? Quando é que tu e o Richard decidiram ter um bebê? Antes ou depois de descobrirem que a Emma estava grávida? A Vanessa percebeu que tinha revelado demais. Isso não, é complicado. Não acho nada complicado, disse Emma suavemente. Acho que o Richard entrou em pânico quando eu fiquei grávida, porque interferia com o futuro que ele te tinha prometido. Então tu decidiste que, se eu perdesse o bebê, o problema ficava resolvido. Isso não é verdade. Não é. Emma tirou o telemóvel e abriu a aplicação do calendário. Vejamos. Tens um caso com o Richard há 8 meses. Ficaste grávida há 10 semanas. Eu estou grávida de 31 semanas, o que significa que concebeste o teu bebê mais ou menos na altura em que o Richard se sentia preso pela minha gravidez, já visível. Jake observava atentamente o rosto da Vanessa, enquanto a irmã estabelecia a cronologia. A mulher estava claramente a lutar com o quanto admitir. O timing é interessante, acrescentou Jake, com voz quase casual. Sugere que ou engravidaste acidentalmente numa altura muito conveniente, ou engravidaste deliberadamente para dar ao Richard uma alternativa à família que já tinha. Tu não percebes o que isto é, disse Vanessa desesperada. A Emma, o Richard ama-me. Quer construir uma vida comigo. A tua gravidez foi apenas um obstáculo a ultrapassar. Emma fitou aquela mulher que tinha atacado a si e ao bebê com tamanha crueldade casual e sentiu algo frio assentar-lhe no peito. Tens razão, disse Emma em voz baixa. Não entendo o que é ser o tipo de pessoa que magoaria deliberadamente um bebê inocente para conseguir o que quer. Não entendo como alguém chega ao ponto de achar que tentativa de homicídio é uma solução aceitável para problemas conjugais. Não foi tentativa de homicídio. Apontaste deliberadamente a minha barriga com um objeto pesado, esperando provocar um aborto. Como lhe chamarias? A Vanessa levantou-se abruptamente, a compostura finalmente a quebrar-se. Chamo-lhe lutar pelo homem que amo e pela família que merecemos ter juntos. O café ficou em silêncio enquanto outros clientes olhavam para a mulher grávida em colapso perto da janela. Vanessa, disse Emma, levantando-se também. Espero que o teu bebê sobreviva às tuas ilusões narcisistas. Porque um dia essa criança vai perguntar-te por que é que o pai está na prisão por conspiração para cometer agressão. E tu vais ter de explicar que valorizaste mais a tua relação com um homem casado do que a vida humana. A Vanessa fitou Emma, chocada. Prisão? O Richard não vai para a prisão. Ele não fez nada. Emma sorriu friamente. Não precisou de fazer nada diretamente. Ele deu-te a minha agenda médica, as minhas informações pessoais e a bênção dele para eliminares os obstáculos à vossa relação. Isso torna-o cúmplice de agressão contra uma criança por nascer. Quando saíram do café, Jake passou o braço pelos ombros da irmã. Como te sentes? Como se tivesse estado casada com um estranho durante 4 anos, respondeu Emma. E como se estivesse prestes a tornar-me mãe solteira da filha de um homem que nunca quis ver nascer. Emma olhou para o irmão, e Jake viu algo novo nos olhos dela,
Não apenas determinação ou raiva, mas uma feroz proteção maternal que lhe lembrava a própria mãe. E como se a Grace e eu fossemos ficar muito bem sem ele. Está na hora de mostrar ao Richard com quem ele realmente se casou. Jake Carter estava no gabinete de segurança às 3 da manhã, rodeado de monitores que exibiam imagens das câmaras do edifício Morrison. Nas últimas 4 horas tinha estado a rever sistematicamente 8 meses de gravações de arquivo, construindo um caso que destruiria a vida de Richard Morrison tão completamente como ele destruíra a da Emma. A ironia não lhe escapava. Richard contratara, sem saber, o irmão da mulher que traía para proteger os interesses da sua empresa. Agora, esse mesmo sistema de segurança ia ser usado para expor cada detalhe da sua elaborada traição. Jimmy Thompson ergueu os olhos do computador onde analisava registros financeiros. Precisas de ver isto, Jake. O Richard fez mais do que ser infiel. Ele andou a desviar dinheiro. Mostra-me. Jimmy projetou uma folha de cálculo no monitor principal. Olha para estes relatórios de despesas dos últimos 8 meses. Jantares privados com a Vanessa registrados como entretenimento de clientes. Quartos de hotel para reuniões de negócios que coincidem exatamente com a linha temporal do caso. Consultas médicas da Vanessa lançadas como seminários de saúde da empresa. Jake estudou os números. De quanto estamos a falar? Estimativa conservadora, $250 mil em despesas pessoais imputadas à empresa. Mas fica pior, continuou Jimmy, mudando de ecrã. Ele usou cartões de crédito da empresa para pagar o apartamento da Vanessa, as prestações do carro, até malas de designer, incluindo a que ela usou para agredir a Emma. Isto não é apenas adultério, percebeu Jake. É fraude, desvio de fundos, abuso de recursos corporativos. O Conselho de Administração pode apresentar queixa criminal. E há mais. Queres saber como a Vanessa sabia da agenda médica da Emma? Jake ergueu uma sobrancelha. O Richard tem acedido aos registros médicos dela através da conta de seguro conjunta e reencaminhava a informação para Vanessa. Vê isto. Jimmy abriu uma série de e-mails. Todas as vezes que a Emma tinha consulta, o Richard mandava uma mensagem a Vanessa com a data, hora e local. Ele tem ajudado a monitorizar os movimentos dela há meses. A raiva do Jake cristalizou em algo ainda mais perigoso: planeamento estratégico. Jimmy, preciso que prepares 3 pacotes de provas separados. Um para a polícia, um para o conselho de administração e um para o advogado de divórcio da Emma. Já estou nisso. Mas há outra coisa. Algo que vai complicar ainda mais. O quê? Jimmy abriu outro conjunto de registros. O Richard tem pesquisado formas de contestar a paternidade do bebê da Emma. Tem consultado advogados sobre testes de ADN, alegando que a criança pode não ser dele. Está a preparar terreno para evitar obrigações de pensão. Jake fitou o ecrã, incrédulo. A Emma foi fiel durante todo o casamento. Ele sabe que o bebê é dele. Não importa se ele sabe. Importa se conseguir criar dúvida suficiente para reduzir as obrigações financeiras. Olha para este resumo da consulta. Jimmy destacou um documento. O advogado disse-lhe que, se conseguisse provar infidelidade ou criar dúvida razoável sobre a paternidade, podia reduzir significativamente a pensão de alimentos e o apoio à criança. Portanto, ele tem estado a montar a Emma para parecer instável e infiel, enquanto se posiciona como a vítima. Exatamente. O timing faz sentido. Ele espera até depois do nascimento da Grace para pedir o divórcio, alega que a Emma estava mentalmente instável durante a gravidez, sugere que teve um caso e que a criança pode não ser dele, e sai com encargos mínimos, pronto para recomeçar com a Vanessa. Jake recostou-se na cadeira, a processar toda a dimensão do plano do cunhado. Não era apenas infidelidade. Era uma campanha coordenada para destruir a credibilidade da Emma, eliminar a sua segurança financeira e potencialmente separá-la da própria filha. Há mais uma coisa, disse Jimmy em voz baixa. As notas da consulta mencionam algo chamado eliminação de obstáculos à dissolução. O advogado sugere que, se a Emma sofresse uma perda gestacional, os processos de divórcio seriam muito mais simples. Jake ficou imóvel. Estás a dizer que o advogado recomendou terminar a gravidez?
Estou a dizer que as notas discutem vários cenários para simplificar o divórcio, e a perda da gravidez está listada como um fator que seria vantajoso para o cliente. Jake levantou-se e começou a andar, o treino militar a ativar-se em modo de planeamento de missão. O Richard não só permitiu que a Vanessa atacasse a Emma, ele facilitou. Deu-lhe a agenda da Emma, discutiu as vantagens legais da perda da gravidez e financiou uma mulher que sabia ser instável o suficiente para agredir uma grávida. Isso faz dele cúmplice de agressão e de conspiração para causar danos a uma criança por nascer. Faz dele muito mais do que isso. Jake tirou o telemóvel e começou a fazer chamadas. Jimmy, quero que garantas todas estas provas imediatamente. Vários backups, em vários locais. E cópias entregues a detetive Reynolds dentro de 1 hora. E o plano? Jake sorriu sombriamente. O Richard Morrison pensa que tem jogado xadrez com a Emma. Não percebe que tem jogado comigo. 20 minutos depois, Jake estava sentado na carrinha em frente à casa da Emma, a observá-la pela janela da cozinha. Ela preparava chá às 3h30 da manhã, incapaz de dormir depois de tudo o que acontecerá. Ele via-a parar ocasionalmente, a pousar a mão na barriga, a falar baixinho com o bebê que o Richard nunca quisera. O telefone tocou. Era detetive Reynolds. Senhor Carter. Recebi o pacote de provas. Precisamos de falar. Estou a ouvir. Isto muda tudo. Já não estamos apenas a tratar de agressão. Com as provas que forneceu, mostrando premeditação e coordenação entre o Sr. Morrison e a Sra. Hoffman, estamos a falar de acusações de conspiração. Potencialmente acusações federais se conseguirmos provar o uso de comunicações eletrônicas para coordenar o ataque. O que precisa de mim? Preciso que entenda que, quando prendermos o Sr. Morrison, isto vai tornar-se num circo mediático. A sua irmã vai estar sob um enorme escrutínio. Está preparado para isso? Jake olhou para Emma através da janela, vendo a força e determinação dela mesmo nos momentos mais vulneráveis. Detetive, a minha irmã já sobreviveu à traição do marido, ao ataque da amante dele e à descoberta de que o pai da sua filha planeava destruir-lhe a vida por ganho financeiro. Acho que ela consegue lidar com o que quer que a imprensa lhe atire. E você? Isto vai expor o seu papel na recolha de provas contra o marido da sua irmã. Podem acusá-lo de armadilha, invasão de privacidade, espionagem corporativa. A minha empresa de segurança tinha contratos legítimos com vários edifícios no centro da cidade. O Richard Morrison contratou-me para proteger os interesses dele. Eu limitei-me a documentar crimes cometidos dentro das áreas sob vigilância. Tudo que reunia legal e admissível. Sr. Carter, há mais uma coisa que deve saber. A Sra. Hoffman afirma que a Sra. Morrison provocou o ataque ao ameaçar a gravidez dela. Diz que a sua irmã tentou deliberadamente causar-lhe estresse para prejudicar o bebê. Jake sentiu a fúria subir. Isso é absurdo. Eu sei, mas vai ser a estratégia de defesa dela. Vai alegar que a Sra. Morrison foi a agressora, que ela apenas se defendeu a si e ao bebê por nascer. O caso, a gravidez, tudo se transforma em munição para retratar a sua irmã como uma mulher instável que atacou a amante grávida do marido. E tem alguma prova que sustente essa história? Nenhuma. Mas tem advogados caros e muita motivação para desacreditar o testemunho da sua irmã. Vai ser uma luta. Jake pensou em tudo o que Emma já tinha passado, e no que ainda tinha pela frente. Um divórcio complicado, maternidade solteira, reconstruir a vida do zero. Ela merecia melhor do que passar o próximo ano a lutar contra mentiras em tribunal. Detetive Reynolds. E se eu lhe dissesse que posso fornecer provas adicionais que tornariam impossível sustentar essa defesa? Que tipo de provas? Do tipo que mostra que o Richard Morrison não só sabia do ataque de antemão, como o encorajou ativamente ao discutir com o advogado de divórcio as vantagens legais da perda da gravidez. Houve uma longa pausa. Sr. Carter, se tiver provas desse nível de premeditação, já não estamos a falar de agressão e conspiração. Estamos a falar de tentativa de homicídio. Eu sei. A questão é, está preparada para processar um milionário por conspiração de tentativa de homicídio contra a esposa e o filho por nascer? Se as provas sustentarem as acusações, processarei qualquer pessoa,
independentemente da conta bancária. Ainda bem, porque o Richard Morrison está prestes a aprender que o dinheiro não compra proteção contra as consequências das próprias ações. Jake terminou a chamada e voltou a olhar para a casa da Emma. Amanhã o mundo dela ia mudar outra vez. Mas desta vez, ia mudar a favor dela. Richard e Morrison cometeram um erro crucial no plano elaborado para destruir a vida da Emma. Contrataram o homem errado para guardar os seus segredos. Agora, esses segredos iam destruí-lo a ele. Surpreso por me veres, cunhado. Richard Morrison levantou os olhos do computador quando Jake Carter entrou no gabinete sem bater. Eram 8h30 da manhã e Richard já lidava com chamadas de jornalistas sobre a prisão da Vanessa. A última coisa de que precisava era do chefe de segurança a incomodá-lo com assuntos de rotina. Jake, seja o que for que tenhas para discutir, pode esperar. Estou a lidar com uma crise familiar agora. Na verdade, os assuntos de segurança de que preciso de falar estão diretamente ligados à tua crise familiar. Jake fechou a porta atrás de si e trancou-a. Importas-te que me sente? Algo no tom dele fez Richard erguer os olhos com mais atenção. Havia um profissionalismo frio na voz que nunca lhe tinha ouvido. O que é isto? Jake sentou-se na cadeira em frente à secretária e tirou um tablet. É sobre 8 meses de imagens de vigilância, registros financeiros e comunicações eletrônicas que pintam um quadro muito interessante das tuas atividades extraconjugais. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não sei do que estás a falar. Não sabes. Jake tocou no ecrã do tablet e, de repente, o monitor principal do gabinete exibiu imagens nítidas de Richard e Vanessa entrarem no Marriott do centro, a 15 de março. Cobraste este quarto como entretenimento de cliente, para uma reunião inexistente com a Peterson Industries. Leu Jake. Richard encarou o ecrã, a mente a correr. Jake, eu posso explicar. Podes. Porque tenho mais 7 instâncias de ti e da senhora Hoffman a usarem fundos da empresa para atividades pessoais. Quartos de hotel, restaurantes, consultas médicas, até o arrendamento do apartamento dela. $250 mil em fundos desviados em 8 meses. O monitor mudou para uma folha de cálculo com cada despesa fraudulenta detalhada. Richard sentiu o mundo desmoronar-se. Como é que esses registros são confidenciais? Não quando envolvem atividade criminosa em edifícios sob o meu contrato de segurança. O sorriso de Jake era afiado como uma lâmina. Mas isso nem sequer é a prova mais interessante que tenho. O ecrã mudou de novo. Desta vez, mostrava correspondência de e-mails entre Richard e Vanessa. Richard observou, horrorizado, as mensagens mais incriminatórias aparecerem para análise. A consulta da Emma é quinta-feira às 14h30. Memorial Medical Center, nível 2, estacionamento. Normalmente demora 45 minutos e estaciona sempre na seção 100. Este é o teu e-mail para Vanessa da semana passada. Richard. O mesmo dia em que ela atacou a minha irmã. O sangue de Richard gelou. A tua irmã, Emma Catherine Morrison. A tua esposa. A minha irmãzinha. Jake inclinou-se para frente. E Richard viu algo perigoso nos olhos dele. Achaste mesmo que podias destruir a vida da Emma sem ninguém notar? Achaste que podias desviar dinheiro da tua própria empresa, conspirar para magoar a tua mulher grávida e safar-te? Eu nunca conspirei para magoar ninguém. Jake tocou novamente no tablet. O monitor agora mostrava notas de consulta do advogado de divórcio de Richard. Cliente perguntou sobre as vantagens legais da perda de gravidez em processos de dissolução. Recomendado que a terminação da gravidez simplificaria a divisão de bens e eliminaria obrigações de pensão de alimentos. Jake leu em voz alta. As notas do teu advogado do mês passado, Richard. O mesmo mês em que começaste a dar a Vanessa a agenda médica da Emma. Richard fitou as provas das próprias palavras, sentindo-se encurralado. Essas consultas são privilegiadas. Não quando envolvem conspiração para cometer crimes. Jake levantou-se, e Richard percebeu pela primeira vez a imponência física do ex-marine. Tu contrataste a Vanessa para eliminar os obstáculos à vossa nova vida juntos. A tua esposa e a tua filha por nascer. Isso não é verdade.
Eu nunca disse a Vanessa para magoar a Emma. Não disseste? Jake puxou outro documento. Mensagem tua para Vanessa no dia do ataque. Ele sabe de nós. Resolve isso. Enviada 30 minutos antes de ela emboscar a Emma no parque de estacionamento. Richard lembrou-se da mensagem. No pânico, nunca considerará como poderia ser interpretada. Eu quis dizer fala com ela. Quis dizer explica a situação. Foi. Jake apertou os olhos. Porque a Vanessa interpretou como permissão para agredir uma grávida. E quando a Emma te ligou do hospital, tu imediatamente rejeitaste o relato dela e protegeste a Vanessa. Isso faz de ti cúmplice depois do facto. A porta do gabinete soou, e a voz da assistente de Richard surgiu pelo intercomunicador. Senhor Morrison, há aqui umas pessoas para o ver. Dizem que é urgente. Richard olhou para Jake, que consultava o relógio com a expressão satisfeita de quem tinha planeado tudo ao segundo. Deixe-os entrar, disse Jake, alto o suficiente para a assistente ouvir. A porta abriu-se, deixando entrar a detetive Reynolds, 2 agentes fardados e 3 pessoas que Richard não reconheceu. O que significa que ele não traiu apenas a mim, ele traiu esta empresa, traiu todos os senhores que confiaram nele como líder e investidor. Emma respirou fundo, a mão pousada sobre a barriga, sentindo Grace mexer-se como se confirmasse a sua força. Não posso mudar o que me aconteceu. Não posso apagar os meses de manipulação, de traição, de medo. Mas posso garantir uma coisa. Não vou permitir que a minha filha cresça num mundo onde o pai dela saiu impune depois de tentar destruí-la antes mesmo de nascer. Quero que ela saiba que a verdade importa. Que a justiça importa. E que, mesmo quando alguém com poder e dinheiro pensa que pode esmagar os mais vulneráveis, a verdade acaba sempre por vir à tona. O silêncio na sala era absoluto. Vários membros do conselho desviaram o olhar, envergonhados, outros assentiram lentamente. Thomas Bradley pigarreou e disse: Senhora Morrison, as suas palavras foram claras e poderosas. O conselho reconhece que Richard Morrison já não pode, de forma alguma, estar ligado à liderança desta empresa. Considerando as provas de desvio de fundos, conspiração criminosa e conduta prejudicial para os interesses da Morrison Tech, o conselho votará imediatamente. As mãos ergueram-se uma a uma à volta da mesa, todas na mesma direção. Está decidido, concluiu Bradley. Richard Morrison é destituído permanentemente das suas funções como CEO e do conselho de administração. Todas as ações dele ficam congeladas até resolução judicial. Emma voltou a sentar-se devagar, sentindo um peso sair-lhe dos ombros. Jake pousou discretamente a mão no ombro dela, num gesto de apoio silencioso. Pela primeira vez em meses, Emma percebeu que o futuro não estava apenas a desmoronar-se, estava a ser reconstruído. Um futuro em que a filha dela nasceria livre da sombra de um homem que a quis apagar. Um futuro onde Emma não era vítima, mas sobrevivente. E onde Richard Morrison enfrentaria, finalmente, todas as consequências das escolhas que fizera. Foi nessa noite que percebi que isto não era apenas um caso extraconjugal ou um casamento em colapso, disse Jake, a voz grave. Foi nessa noite que percebi que a Emma, a minha irmã, e a Grace, a minha sobrinha, estavam em perigo real. E quando o Marine percebe que a família está em perigo, ele entra em modo de missão. A partir daí, cada passo que dei foi para garantir que chegaria a este momento. O momento em que tu podias sentar-te em casa, segura, a rir, em vez de chorar de medo. Emma olhou para o irmão com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram de gratidão e não de dor. Então estavas a planear isto o tempo todo? Estava a proteger-te o tempo todo, corrigiu ele suavemente. A recolher cada prova, a monitorizar cada movimento, a garantir que quando Richard finalmente caísse, caísse de forma definitiva. Eu sabia que tu não tinhas apenas de sobreviver, Emma. Tinhas de vencer. Emma respirou fundo, pousando a mão sobre a barriga onde Grace continuava a mexer-se. Vencer, repetiu, com um pequeno sorriso. Acho que, pela primeira vez em muito tempo, sinto que isso é possível. Jake encostou-se ao banco, observando-a com orgulho. Não é apenas possível. Já começaste. O Richard pode ter tentado apagar-te, mas acabaste por sair mais forte do que ele alguma vez foi.
E a Grace vai crescer a saber que a mãe dela enfrentou tudo. E ganhou. Emma deixou escapar uma risada suave, enxugando as lágrimas. Obrigada, Jake. Por nunca teres desistido de mim. Por nunca me deixares sozinha. És a minha irmãzinha, respondeu ele, sério mas carinhoso. Nunca vais estar sozinha enquanto eu respirar. No interior da casa, a chaleira ainda mantinha o chá quente à espera dela. Mas, pela primeira vez em meses, Emma não precisava dele para se acalmar. Tinha algo muito mais poderoso. Um futuro em aberto, a filha prestes a nascer, e a certeza absoluta de que finalmente estava livre. E, enquanto Jake apagava as luzes do carro e a acompanhava para dentro, ambos sabiam que aquele não era o fim da história. Era apenas o começo do novo capítulo da vida de Emma. Um capítulo escrito não com medo ou traição, mas com coragem, justiça e esperança. Quando percebi que o Richard a estava a proteger em vez de te proteger a ti, soube que isto era guerra. E, em guerra, usas todas as armas ao teu dispor. Usaste a tua empresa de segurança para destruir o teu próprio cliente? Perguntou Emma. Usei a minha empresa de segurança para proteger a minha irmã e a minha sobrinha de pessoas que lhes queriam fazer mal. O Richard deixou de ser meu cliente no momento em que se tornou uma ameaça para minha família. Emma estendeu a mão e apertou a do irmão. Obrigada por tudo. Por acreditares em mim. Por nos protegeres. Por garantires que a justiça foi feita. Obrigada por seres forte o suficiente para contra-atacar. Há um ano, talvez tivesses aceitado a versão dos factos dada pelo Richard e te tivesses culpado. Hoje, enfrentaste o conselho de administração e exigiste responsabilidade. A Grace vai ter orgulho na mãe. Ao entrar em casa, a sua casa, agora, não a do Richard, Emma sentiu o peso das últimas 24 horas transformar-se em algo parecido com paz. O homem que tinha traído a sua confiança enfrentava agora a justiça. A mulher que a tinha atacado estava sob custódia. A empresa que tinha facilitado os crimes estava a assumir a responsabilidade. Mais importante ainda, ela e Grace estavam seguras, financeiramente estáveis e rodeadas de pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar. O telemóvel vibrou com uma mensagem do Dr. Mitchell. Soube do que aconteceu hoje, através dos rumores no hospital. Como estão tu e a Grace? Emma respondeu, estamos melhor do que estivemos em meses. Vemo-nos para a consulta da próxima semana. Ao instalar-se na sua cadeira preferida, a mesma que o Richard sempre reclamava que estava demasiado gasta para a sala de estar, Emma percebeu que, pela primeira vez desde que descobrira a traição, estava ansiosa pelo dia seguinte. Amanhã, acordaria numa casa onde ninguém lhe mentia. Amanhã, tomaria decisões com base no que era melhor para si e para Grace, não para proteger a reputação de um marido infiel. Amanhã, começaria a construir a vida que realmente queria, em vez de tentar salvar um casamento que estava morto há meses. A Grace mexeu-se no ventre e Emma falou baixinho para a filha ainda não nascida. Vai ser só tu e eu, minha menina. Mas vamos ficar bem. Mais do que bem. Vamos ser felizes. Lá fora, o Jake permaneceu alguns minutos dentro da carrinha, a certificar-se de que a irmã estava bem instalada, antes de ir embora. O telemóvel tocou. Era detetive Reynolds. Jake, pensei que gostarias de saber. O advogado do Richard ligou. Ele aceitou o acordo judicial. 3 anos por desvio de fundos e 2 anos por conspiração, as penas a cumprir em simultâneo. Com bom comportamento, poderá sair em liberdade condicional em 18 meses. E a Vanessa? Perguntou Jake. 2 anos de prisão mais 3 de liberdade condicional. Vai cumprir a pena no estabelecimento prisional feminino de Sterling. A gravidez está a ser monitorizada, mas o estresse causou complicações. Pode perder o bebê. Jake sentiu um momento de tristeza pela vida inocente apanhada no meio do egoísmo e da crueldade dos adultos. E quanto aos processos cíveis? O acordo da Emma com a Morrison Tech está a ser finalizado amanhã. Ela sai limpa e com um contrato de consultoria. A liquidação das ações do Richard vai cobrir a restituição dos fundos desviados e ainda garantir a Emma segurança financeira adicional. Então acabou. O processo criminal acabou. Mas deve saber que o Richard anda a falar em recorrer, em lutar contra as acusações, em tentar provar que a Emma orquestrou tudo como vingança pelo caso extraconjugal. O maxilar de Jake contraiu-se.
Que tente. Todas as provas que recolhemos são legítimas e admissíveis. O problema do Richard não são as provas contra ele. É o facto de elas serem esmagadoras. Queria apenas que estivesses preparado. Homens como Richard não caem em silêncio. Depois de desligar, Jake voltou a olhar para a casa da irmã. As luzes estavam acesas no que em breve seria o quarto da Grace e conseguia ver Emma movimentar-se lá dentro, provavelmente a verificar os móveis do bebê e os preparativos para a chegada da filha. Richard Morrison podia fazer todas as ameaças e apresentar todos os recursos que quisesse. Isso não mudaria a verdade fundamental. Tinha traído a família, roubado a sua própria empresa e conspirado para agredir a sua esposa grávida. Crimes desses não desapareciam com dinheiro nem com advogados. E a Emma já não era mulher ingênua e confiante que tinha sido 8 meses antes. Agora era uma mãe, pronta para criar a filha com conhecimento de que força e integridade valiam mais do que riqueza e estatuto. O Richard tinha perdido muito mais do que a liberdade e o dinheiro. Tinha perdido a oportunidade de fazer parte de algo bom, puro e cheio de esperança. Uma perda que recurso algum poderia inverter. Às vezes, as piores coisas levam aos melhores desfechos. 3 meses depois, Emma Catherine Morrison embalava a filha recém-nascida na cadeira de balanço que Jake construíra para o quarto do bebê. Grace Elizabeth Carter Morrison, a quem Emma tinha legalmente mudado o nome, juntamente com o seu, após o divórcio, era um milagre perfeito e saudável de 3,2 kg. Tinha o cabelo escuro da mãe e o queixo determinado do tio. Ela é linda, Amy, disse Jake em voz baixa, sentado no chão ao lado da cadeira. Absolutamente perfeita. Emma olhou para a filha adormecida e sentiu uma paz que nunca tinha experimentado antes. Os últimos 3 meses tinham sido uma correria de processos legais, consultas médicas e preparação para a maternidade a solo. Mas também tinham sido os meses mais honestos e autênticos da sua vida adulta. O Dr. Mitchell diz que a Grace está a desenvolver-se exatamente como devia, disse Emma, ajeitando a manta do bebê. 10 dedos dos pés, pulmões fortes. E, aparentemente, a teimosia do pai. A teimosia do pai vai servir-lhe bem na vida, respondeu Jake. Falando nisso, como correu a tua reunião com a Morrison Tech ontem? Emma sorriu. Ofereceram-me oficialmente o cargo de diretora de desenvolvimento estratégico. Parte-time no primeiro ano, com possibilidade de passar a tempo inteiro quando a Grace for mais velha. O salário chega para manter a casa e criar um verdadeiro fundo universitário para a Grace. E aceitaste? Já aceitei. O Thomas Bradley disse que tem um talento natural para relações com clientes e planeamento estratégico. Pelos vistos, 4 anos a gerir as obrigações sociais e empresariais do Richard ensinaram-me mais sobre gestão corporativa do que eu próprio imaginava. Jake abriu um largo sorriso. Eu podia ter lhes dito isso. Sempre foste tu a manter o Richard organizado e focado. Ele é que ficava com crédito pelo teu trabalho. O telemóvel de Emma vibrou com uma mensagem. Ela olhou para o ecrã e a expressão endureceu ligeiramente. O que foi? Perguntou Jake. É o advogado do Richard. Quer agendar uma videochamada para ele ver a Grace. O rosto de Jake ensombrou-se. Da prisão? Ele tem direitos parentais, mesmo da prisão. O advogado diz que quer fazer parte da vida da Grace quando sair. E o que queres tu fazer? Emma olhou para a filha, que dormia tranquilamente contra o seu peito. Quero proteger a Grace do tipo de homem que conspiraria para magoar antes mesmo de nascer. Mas também sei que, um dia, ela vai perguntar pelo pai. E quero poder dizer-lhe que lhe dei todas as oportunidades de ser o homem que ela merecia. Então vais permitir a chamada? Supervisionada, gravada, e com a condição de que qualquer contato futuro depende do comportamento dele durante o tempo de prisão. Se ele usar esse tempo para se tornar um homem melhor, talvez possamos falar em visitas quando a Grace for mais velha. Se o usar para planear vingança ou culpar todos os outros pelos seus problemas, então a Grace estará melhor sem ele. O Jake acenou com aprovação. Isso é justo. Mais justo do que ele merece, mas justo. A campainha de Emma tocou e Jake foi atender, enquanto ela ficou com a Grace. Ouviu vozes familiares no corredor e sorriu quando Patricia Morrison, mãe de Richard, apareceu à porta do quarto da bebê. Emma, querida, disse Patricia em voz suave,
os olhos imediatamente fixos na neta. É absolutamente linda. Emma temera este momento durante meses. Patricia Morrison era uma mulher formidável que nunca aprovara o passado de classe média de Emma. Esperava encontrar-se com raiva, acusações ou tentativas de defender o comportamento do Richard. Em vez disso, Patricia aproximou-se da cadeira de balanço com lágrimas nos olhos. Posso? Perguntou, estendendo os braços na direção da Grace. Emma transferiu cuidadosamente a bebê para os braços da avó e observou o rosto de Patricia transformar-se enquanto segurava a neta pela primeira vez. Parece-se com o Richard quando nasceu, murmurou Patricia. Mas tem a tua força no rosto. Já a consigo ver. Senhora Morrison. Patricia, por favor. Emma, devo-te um pedido de desculpas. Um pedido profundo de desculpas. Emma piscou os olhos, surpresa. Por quê? Por ter criado um filho que pensava que os seus desejos eram mais importantes do que as suas responsabilidades. Por não lhe ter ensinado que o casamento e a paternidade exigem sacrifício e compromisso. A voz de Patricia tremia de emoção. Por não ter reconhecido que tu eras exatamente o tipo de mulher de que ele precisava para se tornar um homem melhor. Patricia, tu não podias saber. Eu sabia que o Richard era egoísta. Eu sabia que ele era convencido. Escolhi acreditar que isso eram forças, em vez de falhas de caráter que precisavam de correção. Patricia levantou os olhos da bebê para os de Emma. Falhei como mãe. Mas não vou falhar com esta menina como avó. Emma sentiu as lágrimas começarem a correr. O que é que estás a dizer? Estou a dizer que, independentemente do que acontecer com Richard, quero fazer parte da vida da Grace. Quero ajudar-te a criá-la, apoiar-vos as duas e garantir que ela saiba que vem de uma família que valoriza a integridade e a força. Jake apareceu à porta. Está tudo bem aqui? Está tudo perfeito, disse Emma, enxugando os olhos. A Patricia estava apenas a contar-me os planos que tem para estragar a neta de mimos. Dentro do razoável, disse Patricia com o primeiro sorriso que Emma lhe via em anos. Esta menina vai conhecer o seu valor, compreender a sua herança e crescer com a confiança que vem de ser verdadeiramente amada. Enquanto Patricia embalava Grace e lhe contava histórias sobre a história da família que Richard nunca tinha partilhado, Emma sentiu mais um pedaço de cura assentar no seu coração. A Grace não iria crescer sem família alargada. Teria uma avó que entendia que o amor valia mais do que o dinheiro, um tio que a protegeria de qualquer ameaça à sua felicidade e uma mãe que aprenderá que a força vinha de lutar pelo que era certo. Emma, disse Patricia em voz baixa, tenho algo para ti. Entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Lá dentro estava um anel vintage de safira rodeado de diamantes. Foi o anel de noivado da minha avó. O Richard nunca o pediu quando te pediu em casamento porque disse que tu não apreciarias joias antigas. A voz de Patricia era amarga. Ele enganou-se. Tal como se enganou em tantas outras coisas. Patricia, eu não posso. Não é para tu usares. É para Grace. Para quando for suficientemente crescida para compreender o que significa fazer parte de uma família que valoriza o amor duradouro em vez da paixão passageira. Emma aceitou a caixa de anel com as mãos a tremer. Obrigada. Obrigada por me dares uma neta de que te orgulhas. E obrigada por seres forte o suficiente para protegeres quando o pai dela não foi. À medida que a tarde avançava, Emma deu por si rodeada pela família que escolhera, em vez da família em que nascerá. Jake montava uma nova mesa de troca de fraldas. Patricia organizava o guarda-roupa da Grace por tamanhos e estações. E o Dr. Mitchell passou por lá para verificar mãe e filha. A tua recuperação é notável, disse o médico a Emma ao terminar o exame. Física e emocionalmente, estás mais saudável do que durante quase toda a gravidez. O estresse é uma coisa poderosa, respondeu Emma. Quando vivia com as mentiras e a traição do Richard, o meu corpo estava constantemente em luta contra a ansiedade e a incerteza. Agora que sei a verdade e que controlo a minha própria vida, tudo parece mais fácil. Falando nisso, já pensaste em voltar a namorar? É normal que novas mães pensem no futuro. Emma olhou para Grace, acordada e atenta nos braços da avó. Neste momento, estou focada em ser a melhor mãe que consigo ser. Mas, um dia, quando estiver pronta, quero encontrar alguém que ame a Grace tanto quanto me ama a mim. Alguém que a veja como uma bênção, não como um obstáculo. Vais encontrar, disse o Dr. Mitchell com confiança.
És uma mulher notável, Emma. Qualquer homem teria sorte em fazer parte da tua família. À medida que a noite caiu e as visitas partiram, Emma ficou sozinha com a Grace pela primeira vez desde que a trouxera do hospital. Levou a filha até a janela, que dava para o pequeno quintal onde o Jake tinha construído um baloiço em antecipação ao crescimento da sobrinha. Este é o teu mundo, minha menina, disse Emma suavemente. Não é o mundo que pensei estar a dar-te quando ainda estavas na minha barriga. É mais pequeno, mais calmo, menos luxuoso. Mas é honesto. Todos os que te amam neste mundo amam-te pelo que és, não pelo que podes fazer por eles. A Grace fez um pequeno som, como se aprovasse o arranjo. O teu pai fez escolhas muito más, continuou Emma. Um dia, quando fores suficientemente crescida, vou contar-te toda a história. Mas quero que saibas que os erros dele não te definem. Tu vais escolher o tipo de pessoa que queres ser. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Emma quase ignorou, mas algo a fez verificar. Emma, sou o Dr. James Patterson do Hospital Pediátrico. A Patrícia Morrison deu-me o teu número. Gostaria de te convidar para jantar um dia e conhecer a Grace, se estiveres interessada. O meu número é 50.147. Sem pressões. Emma sorriu. Patrícia já lhe tinha falado de um colega da sua associação de beneficência, um pediatra que tinha perdido recentemente a esposa para o cancro. Criava 2 filhos sozinho e compreendia os desafios da parentalidade a solo. Emma não estava pronta para namorar ainda, mas estava pronta para acreditar que, um dia, poderia conhecer alguém que amasse tanto a ela como a Grace. Por agora, essa possibilidade era suficiente. Enquanto preparava a Grace para dormir, Emma refletiu sobre o quanto a sua vida tinha mudado. Em apenas 6 meses, passará de esposa desesperada e traída a mãe solteira confiante, com uma carreira, um sistema de apoio e um futuro cheio de possibilidades. Boa noite, minha menina, sussurrou Emma ao colocar a Grace no berço. Amanhã começamos a construir o resto das nossas vidas juntas. A Grace abriu os olhos uma última vez, como se estudasse o rosto da mãe com uma expressão séria que lembrava tanto a do Jake. Amo-te, Grace Elizabeth, disse Emma. Mais do que alguma vez pensei ser possível amar alguém. E prometo-te que todas as escolhas que fizer, a partir de agora, serão para proteger e nutrir a mulher extraordinária em que te vais tornar. À medida que a Grace adormeceu, Emma ficou de pé junto ao berço e fez um voto silencioso. A filha iria crescer sabendo que era desejada, valorizada e acarinhada. Nunca duvidaria do seu valor nem se contentaria com menos do que merecia. A Grace cresceria para ser tudo aquilo que o pai nunca tinha sido, honesta, leal e forte o suficiente para lutar pelo que era certo. E Emma iria garantir isso. Família não é apenas sangue. É quem aparece quando mais precisas. Um ano depois, Emma estava de pé no pódio do auditório de formaturas da Metro Community College, com o diploma de enfermagem nas mãos e lágrimas de alegria a escorrer-lhe pelo rosto. Na audiência, Jake segurava Grace, agora com 18 meses, que batia palminhas e balbuciava mamã. Mamã com entusiasmo contagiante. Patrícia Morrison estava sentada ao lado, radiante de orgulho e a limpar discretamente as suas próprias lágrimas. O Dr. James Patterson, que se tornará uma presença constante nas suas vidas nos últimos 8 meses, filmava tudo no telemóvel, enquanto seus 2 filhos, o Michael, de 8 anos, e a Sarah, de 6, aplaudiam ruidosamente a quase madrasta. Senhoras e senhores, anunciou o reitor, recebam a nossa oradora de honra, a melhor aluna da turma. Emma Carter Morrison, que concluiu o curso de enfermagem enquanto trabalhava em part-time na Morrison Tech e criava a filha como mãe solteira, foi recebida com uma salva de palmas estrondosa. Emma nunca tinha imaginado que voltar a estudar, no final dos seus 20 anos, já como mãe, a levaria a receber honras acadêmicas. Mas a disciplina exigida para equilibrar maternidade, trabalho e educação tinha-lhe revelado forças que nunca soubera possuir. Ao aproximar-se do microfone, Emma olhou para os rostos na plateia. A sua família escolhida, os seus apoiantes, as pessoas que tinham tornado aquele momento possível. Obrigada, começou, a voz firme e clara. Há 1 ano e meio, a minha vida desmoronou-se de formas que eu nunca poderia imaginar. Descobri que o homem com quem me casei não era o homem que eu pensava que era. Soube que o futuro que tinha planeado estava construído sobre mentiras e traição.
Fez uma pausa, olhando diretamente para Grace, que agora tentava alcançar os óculos do tio Jake. Mas, às vezes, as piores coisas que nos acontecem levam-nos aos melhores desfechos. Às vezes, perder a vida que pensávamos querer abre espaço para a vida de que realmente precisamos. A voz de Emma ganhou força. Há 18 meses, eu era uma mulher cuja identidade estava completamente ligada ao sucesso do marido. Vivia a versão de outra pessoa do que a minha vida deveria ser. Hoje, sou enfermeira registrada, consultora de negócios, mãe solteira e uma mulher que sabe exatamente quem é e do que é capaz. A audiência estava em completo silêncio, presa a cada palavra. Estou hoje aqui por causa das pessoas que estiveram presentes quando mais precisei. O meu irmão Jake, que me protegeu quando eu não conseguia proteger-me. Patrícia Morrison, que escolheu amar a neta em vez da reputação do filho. O Dr. James Patterson, que me mostrou que há homens neste mundo que veem a maternidade solteira como uma força, e não como uma fraqueza. A voz de Emma fraquejou ligeiramente ao olhar para James, cujo amor e apoio a tinham ajudado a acreditar novamente na possibilidade de uma felicidade duradoura. Mas, sobretudo, estou aqui por causa da Grace Elizabeth Carter Morrison, que me ensinou que o amor não tem a ver com perfeição ou com corresponder às expectativas de outra pessoa. O amor tem a ver com estar presente todos os dias e escolher ser a pessoa de que a tua família precisa. Quando Emma terminou o discurso e desceu do púlpito, foi imediatamente rodeada pela família. Jake ergueu-a num forte abraço de urso. Grace soltou um guincho de alegria por estar incluída e Patrícia beijou ambas as faces de Emma com orgulho feroz de uma mãe cuja filha tinha alcançado algo notável. Tenho tanto orgulho em ti, disse James baixinho, envolvendo Emma e Grace nos braços. És a mulher mais forte que já conheci. Nós também temos, mamã, acrescentou Sarah Patterson, usando o nome que escolhera para sua quase madrasta. Vais ajudar tantas pessoas doentes a ficarem melhores. Michael acenou seriamente. E estás a ensinar a Grace a ser forte como tu. Emma ajoelhou-se para abraçar as duas crianças, maravilhada com a forma natural como tinham aceitado a ela e a Grace na sua família. James tinha ficado viúvo 3 anos antes de se conhecerem, e os filhos dele tinham estado famintos pelo tipo de amor materno que Emma estava ansiosa por dar. Vamos lá, disse Jake, colocando Grace aos ombros. Temos reservas naquele restaurante chique do centro. Está na hora de celebrar como deve ser. Enquanto caminhavam para o parque de estacionamento, Emma refletiu sobre a viagem que a tinha levado até aquele momento. Richard ainda estava na prisão, já com 14 meses cumpridos da sentença de 3 anos. Escrevera várias cartas a pedir para ver Grace, mas Emma recusará. Segundo Patrícia, que mantinha um contato mínimo com o filho, Richard passava a maior parte do tempo a planear processos contra Emma, contra Morrison Tech e até contra a empresa de segurança de Jake. Continuava convencido de que era vítima de uma conspiração elaborada, em vez de arquiteto da sua própria queda. Vanessa tinha sido libertada após cumprir 18 meses e mudará-se imediatamente para outro estado. Perderá o bebê devido a complicações resultantes do estresse, e aparentemente, jurara nunca mais se envolver com homens casados. Emma, por vezes, questionava-se se Vanessa teria aprendido alguma coisa com a experiência. Mas, na maior parte das vezes, sentia-se apenas grata por aquele capítulo estar definitivamente encerrado. A Morrison Tech prosperava sob nova liderança. O trabalho de consultoria de Emma tinha evoluído para uma posição a tempo inteiro como diretora de desenvolvimento estratégico, e ela tinha sido fundamental para conquistar vários contratos importantes que duplicaram o volume de negócios da empresa. Thomas Bradley costumava brincar, dizendo que deviam ter despedido Richard anos antes e promovido Emma. Em que pensas? Perguntou James, aproximando-se quando chegaram aos carros. Só em como tudo está diferente agora, respondeu Emma. Há 1 ano, estava aterrorizada com a forma como iria sustentar a Grace e a mim própria. Agora ganho mais dinheiro do que o Richard alguma vez me deu acesso e faço um trabalho que realmente importa. E estás feliz? Emma olhou para Grace, que tagarelava na sua própria linguagem de bebê, enquanto Jake fingia entender cada palavra. Olhou para Patrícia, que já planeava a festa de 2º aniversário de Grace com o entusiasmo de quem queria compensar o tempo perdido. Olhou para Michael e Sarah, que tratavam Grace como uma irmãzinha adorada e Emma como a mãe que lhes tinha faltado. Estou feliz, disse,
com total sinceridade, pela primeira vez na vida adulta. Verdadeiramente, autenticamente feliz. James pegou-lhe na mão. Ainda bem, porque há algo que quero perguntar-te mais tarde. O coração de Emma acelerou, mas decidiu não pressionar por detalhes. Tinha aprendido que as melhores coisas na vida aconteciam ao seu próprio ritmo e que tentar apressar ou controlar os resultados geralmente levava à desilusão. No jantar, Patrícia levantou-se para fazer um brinde. A Emma, que nos ensinou que força não é evitar dificuldades, mas enfrentá-las com graça e sair mais forte do outro lado. A Grace, acrescentou Jake, que vai crescer a saber que está rodeada de pessoas que moveriam montanhas para proteger a sua felicidade. A família, disse James, olhando significativamente para Emma. Aquela que escolhemos e aquela que construímos juntos. Quando ergueram os copos e partilharam histórias sobre a jornada acadêmica de Emma, esta sentiu uma profunda sensação de plenitude, não do tipo que se alcança ao riscar itens de uma lista, mas da satisfação genuína de se tornar na pessoa que sempre estava destinada a ser. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam na pequena área de lazer do restaurante, Patrícia e Jake discutiam animadamente sobre a rotina de sono da Grace, James levou Emma até o terraço exterior. Emma, disse, segurando-lhe ambas as mãos, este último ano contigo e com a Grace foi o melhor da minha vida desde a morte da Sarah. A respiração de Emma prendeu-se quando James se ajoelhou e tirou uma pequena caixa de veludo. Sei que não estamos juntos há muito tempo. Sei que a tua vida é complicada. Sei que assumir 2 filhos não é exatamente o que tinhas planeado para ti. James, sussurrou Emma, com lágrimas a cair. Mas eu amo-te. Amo a Grace. Amo a família que começamos a construir juntos. Queres casar comigo? Emma olhou para o anel simples e elegante, depois para o homem que lhe mostrará o que era o verdadeiro amor. James nunca tentará mudá-la. Nunca lhe pedirá para ser outra coisa senão quem era. Apoiaram a sua carreira, adorava sua filha e tratava-a como parceira igual em cada decisão que afetava a família em crescimento. Sim, disse sem hesitar. Sim, absolutamente sim. Quando James lhe colocou o anel no dedo, Emma ouviu aplausos vindos de dentro do restaurante. Pela janela, viu Jake, Patrícia e as crianças a assistir com enormes sorrisos. Estavam todos combinados nisto. Riu Emma. O teu irmão ameaçou-me se eu não pedisse a sua permissão primeiro, confessou James. E a Patrícia insistiu em aprovar o anel. Disse que o padrasto da Grace tinha de compreender os padrões de família em termos de joias. Emma lançou-se ao pescoço dele, sobrecarregada de gratidão pela vida que construíra a partir das cinzas do seu primeiro casamento. Aquilo não era o conto de fadas que tinha imaginado aos 24 anos. Era melhor. Era real, honesto e construído sobre respeito mútuo e valores partilhados. Amo-te, sussurrou ao ouvido dele. Amo-te a ti, ao Michael, a Sarah. E a vida que vamos construir juntos. Vamos ser felizes, disse James com confiança. Todos nós. Por muito, muito tempo. Ao regressarem para junto da família para partilhar a notícia, Emma apanhou o reflexo da sua imagem na janela. A mulher que a fitava de volta era confiante, radiante e em paz. Nada tinha a ver com a esposa assustada e traída que tinha sido atacada num parque de estacionamento 18 meses antes. Essa mulher tinha sido quebrada pela traição e reconstruída pelo amor. Aprenderá que a força não vinha de evitar o conflito, mas de o enfrentar com integridade. Descobrira que a melhor vingança contra aqueles que tentaram destruí-la era viver bem e criar bons filhos. E, mais importante ainda, aprenderá que família não se definia por sangue ou documentos legais. Família definia-se por quem aparecia quando mais precisávamos, por quem celebrava as nossas vitórias e por quem nos ajudava a tornar-nos a melhor versão de nós mesmos. Quando Grace correu até a mãe e ao futuro padrasto, balbuciando entusiasmada sobre o anel brilhante, Emma pegou na filha ao colo e sentiu a última peça da sua cura encaixar-se no lugar. Richard Morrison dera-lhe uma filha e depois tentará destruí-las. Mas a traição dele levará Emma a descobrir reservas de força que nunca soubera possuir. A ausência dele nas suas vidas abrirá espaço para pessoas que verdadeiramente as amavam e apoiavam. Ao tentar eliminá-la da sua vida, Richard acabará, sem querer, por lhe dar o maior presente imaginável. A oportunidade de se tornar na mulher que sempre esteve destinada a ser. Obrigada, sussurrou Emma Grace,
que agora tentava morder o anel de noivado. Obrigada por me tornares mãe. Obrigada por me dares uma razão para lutar. Obrigada por me ensinares o que é o amor incondicional. Grace olhou para a mãe com os olhos determinados do tio Jake e o sorriso compassivo da própria Emma. E Emma soube, com absoluta certeza, que aquela menina iria crescer sabendo exatamente quanto valia. Esse conhecimento seria o maior legado de Emma. E a maior perda de Richard. Algumas histórias acabam em vingança. Esta terminou com algo muito mais poderoso. Redenção, resiliência e a certeza inabalável de que o amor vence sempre, no fim. Lá fora, a neve começava a cair, cobrindo a cidade de branco imaculado. Cá dentro, Emma Carter Morrison estava rodeada da família que escolhera. A planear um casamento, a celebrar uma formatura e a construir um futuro mais belo do que qualquer sonho que alguma vez ousara imaginar. O parque de estacionamento onde o seu pesadelo começara ficava a menos de 1 quilômetro dali, mas parecia pertencer a outra vida, vivida por uma mulher completamente diferente. Esta mulher, forte, instruída, profissionalmente bem-sucedida e profundamente amada, tinha sido forjada pelo fogo e emergira como ouro puro. E estava apenas a começar.